Olá a todos amigos e investidores do canal, vamos massar notícias diretas do gestor, estamos juntos aguardando os pagamentos e Dr. Eduardo vem com ótimas notícias sobre movimentação e liquidez, vejam. O processo de liquidez envolvendo valores milionários pode ser complexo e dependerá de diversos fatores, como o tipo de ativo sendo liquidado, o mercado em que ele está inserido e as condições econômicas gerais. Abaixo, explico os aspectos principais que influenciam esse processo. 1. Identificação e avaliação dos ativos. Antes de tudo, é necessário identificar os ativos que serão liquidados. Esses podem incluir imóveis, investimentos financeiros, empresas ou outros bens de grande valor. Cada ativo tem características distintas que afetam sua liquidez, como imóveis. Geralmente possuem baixa liquidez devido ao tempo necessário para encontrar compradores e negociar preços. Investimentos financeiros. Títulos negociados em mercados secundários, como ações ou fundos, tendem a ter maior liquidez, dependendo da demanda e da oferta. Bens específicos. Obras de arte ou colecionáveis podem demorar mais para encontrar interessados, tornando o processo mais lento. 2. Análise das condições de mercado. As condições econômicas e a dinâmica de mercado têm grande impacto na liquidez. Em tempos de recessão, pode ser mais difícil encontrar compradores dispostos a pagar valores altos. Em contrapartida, durante períodos de crescimento econômico, a liquidez tende a ser mais rápida. 3. Definição do preço. O preço dos ativos deve ser cuidadosamente analisado. Preços acima do mercado podem desacelerar o processo de liquidez, enquanto preços competitivos podem acelerar as vendas. Avaliações profissionais são cruciais para essa etapa. 4. Estratégias de venda. Um plano estratégico para liquidar ativos milionários é essencial. Métodos comuns incluem leilões. Muitos ativos de alto valor são vendidos por meio de leilões para maximizar o preço e reduzir o tempo de espera. Venda privada, especialmente usada em casos de ativos exclusivos, como empresas ou propriedades de luxo. Mercados financeiros. Para títulos negociáveis, a venda ocorre diretamente no mercado. 5. Estimativa de tempo. O tempo estimado para a liquidez dependerá de vários fatores, como o tipo de ativo, sua localização, o preço inicial e o estado da economia. Por exemplo, ativos financeiros, como ações de empresas populares, podem ser liquidados em questão de dias. Imóveis de luxo podem levar meses ou até anos, especialmente se forem únicos ou extremamente caros. Empresas ou negócios inteiros podem levar anos para serem vendidos, dependendo da complexidade da negociação. 6. Custos associados. Também é importante considerar os custos envolvidos no processo de liquidez, como taxas legais, impostos, comissões de corretores e outros encargos administrativos. Esses custos podem influenciar a velocidade com que os ativos são liquidados. Em resumo, o processo de liquidez para valores milionários requer planejamento estratégico, avaliação precisa e análise do mercado. A rapidez da liquidez pode variar substancialmente, conforme os fatores acima mencionados. A liquidez de ativos milionários é influenciada por diversos fatores, tanto internos quanto externos. Aqui estão os principais. 1. Tipo de ativo. Cada tipo de ativo possui características próprias que afetam sua liquidez. Imóveis. Geralmente têm menor liquidez, especialmente propriedades de luxo, devido ao tempo necessário para encontrar compradores. Investimentos financeiros. Como ações e títulos, tendem a ter maior liquidez, dependendo do mercado em que são negociados. Ativos especializados. Obras de arte, joias ou coleções raras podem levar mais tempo para serem liquidadas devido ao público limitado. 2. Condições de mercado. A dinâmica do mercado desempenha um papel crucial. Em momentos de crise econômica, a liquidez pode ser mais lenta devido à menor disposição dos compradores. Por outro lado, mercados aquecidos em crescimento facilitam transações. 3. Preço do ativo. Ativos com preços competitivos tendem a ser liquidados mais rapidamente. No entanto, preços altos podem limitar o interesse dos compradores, exigindo mais tempo para a negociação. 4. Qualidade e atratividade. Ativos em bom estado ou com características únicas são mais atraentes para compradores, o que aumenta sua liquidez. 5. Localização.
A localização física de ativos como imóveis ou empresas pode impactar sua liquidez. Regiões mais procuradas atraem maior interesse e facilitam transações. 6. Regulação e aspectos legais. Restrições legais, como impostos ou questões de propriedade, podem atrasar o processo de liquidação. 7. Estratégia de venda. A maneira como o ativo é apresentado e comercializado também é determinante. Leilões, vendas privadas ou plataformas especializadas podem acelerar ou retardar o processo. 8. Confiança e reputação. A confiança do mercado no vendedor ou na qualidade do ativo também é um fator essencial. A liquidez de imóveis e ações difere significativamente devido às características intrínsecas de cada tipo de ativo. Imóveis. Liquidez baixa. Imóveis geralmente têm um processo de venda mais demorado, pois é necessário encontrar um comprador disposto a pagar o valor do bem, negociar condições, lidar com trâmites legais e, muitas vezes, realizar financiamentos. Isso pode levar semanas, meses ou até anos, dependendo do mercado imobiliário e das características do imóvel. Mercado menos dinâmico. O mercado imobiliário é menos volátil e menos ativo do que o mercado financeiro. Isso significa que as oportunidades de compra e venda não ocorrem com tanta frequência. Fatores específicos. Localização, estado de conservação e demanda na região afetam diretamente a liquidez dos imóveis. Ações. Liquidez alta. Ações, especialmente de empresas amplamente negociadas, possuem alta liquidez, pois podem ser compradas ou vendidas rapidamente através de bolsas de valores. Em muitos casos, as transações ocorrem em questão de segundos ou minutos. Mercado dinâmico e acessível. O mercado financeiro opera continuamente durante os horários de negociação e conta com muitos participantes ativos, tornando as transações mais rápidas e frequentes. Custos e regulamentação menos complexos. Apesar de haver custos como taxas de corretagem, eles são mais simples e rápidos de lidar em comparação com os custos legais e burocráticos envolvidos na venda de imóveis. Comparação direta. Característica imóveis-ações. Tempo para venda lento, meses a anos, rápido, minutos a dias. Facilidade de venda demanda compradores específicos alta, graças ao mercado ativo. Custos altos, impostos, escrituras, relativamente baixos, taxas. Riscos menores, mas menos liquidez altos, mas com liquidez elevada. Conclusão. Enquanto imóveis oferecem maior segurança e menor volatilidade, sua liquidez é limitada. Já ações, por serem altamente líquidas, são ideais para quem busca acessibilidade e agilidade em transações financeiras, ainda que com maior exposição a riscos de mercado. A escolha entre os dois depende dos objetivos e prioridades do investidor. Para receber milhões no Brasil ou fora dele, é necessário seguir uma série de leis e regulamentações que garantem a legalidade e segurança das transações financeiras. Vou explicar os principais aspectos. 1. No Brasil. Declaração de valores. Qualquer valor acima de R$ 10.000 em espécie deve ser declarado à Receita Federal ao entrar ou sair do país. Impostos. Dependendo da origem do dinheiro, pode haver incidência de impostos, como o imposto de renda. Por exemplo, valores recebidos como herança ou doações têm regras específicas de tributação. Regulamentação cambial. O Banco Central do Brasil regula as transações financeiras internacionais. É necessário utilizar instituições autorizadas para transferências e seguir as normas cambiais. Documentação. É essencial apresentar documentos que comprovem a origem lícita do dinheiro, como contratos, declarações fiscais ou comprovantes de transações. 2. Fora do Brasil. Leis locais. Cada país tem suas próprias regras para recebimento de grandes valores. É importante conhecer as regulamentações locais, como impostos aplicáveis e limites de transferência. Compliance internacional. Transações internacionais devem estar em conformidade com leis de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Isso inclui a apresentação de documentos que comprovem a origem dos fundos. Instituições financeiras. Utilize bancos ou plataformas reconhecidas para transferências internacionais. Muitas vezes, é necessário abrir uma conta bancária no país de destino. Conversão de moeda. A conversão de valores para a moeda local deve seguir as taxas de câmbio e regulamentações do país. 3. Procedimentos gerais. Planejamento tributário.
Contratar especialistas em tributação internacional pode ajudar a minimizar custos e evitar problemas legais. Consultoria jurídica. Um advogado especializado em direito financeiro pode orientar sobre as leis aplicáveis e garantir que todas as etapas sejam cumpridas corretamente. Transparência. Sempre mantenha registros detalhados das transações e esteja preparado para apresentar justificativas às autoridades fiscais e financeiras. Transações internacionais são operações financeiras realizadas entre pessoas, empresas ou instituições em países diferentes. Essas transações são fundamentais para o comércio global e podem assumir diversas formas, como envio de dinheiro, pagamentos por serviços, investimentos, aquisições de bens e transferências de capital. Aqui está uma explicação detalhada sobre tudo relacionado a esse tema, junto com alguns exemplos ilustrativos. 1. Tipos de transações internacionais. Remessas de dinheiro. Quando indivíduos ou empresas enviam dinheiro de um país para outro, geralmente para familiares, parceiros comerciais ou fornecedores. Por exemplo, um trabalhador no Brasil envia dinheiro para seus familiares na Europa por meio de plataformas como PayPal ou Western Union. B. Pagamentos por serviços ou bens. Empresas que contratam serviços ou compram bens de fornecedores internacionais precisam realizar pagamentos transfronteiriços. Por exemplo, uma empresa brasileira compra equipamentos tecnológicos da China e faz o pagamento via transferência bancária internacional, SWIFT. Sem investimentos internacionais. Empresas ou indivíduos investem em ativos localizados em outros países, como imóveis, ações ou participações em empresas. Por exemplo, um empresário dos Estados Unidos compra um imóvel em São Paulo como parte de sua estratégia de diversificação de investimentos. De transferências de capital. Geralmente realizadas por empresas multinacionais para movimentar fundos entre subsidiárias em diferentes países. Por exemplo, uma empresa europeia transfere capital para sua filial na América Latina para financiar projetos de expansão. E comércio internacional. Transações relacionadas à exportação e importação de bens e serviços. Por exemplo, uma empresa brasileira exporta café para a Alemanha e recebe o pagamento em euros. 2. Meios de realização de transações internacionais. Há transferências bancárias. O método mais comum para transações internacionais, usando sistemas como SWIFT ou IBAN. É seguro, mas pode incluir taxas e tempos de processamento variáveis. B. Plataformas digitais. Ferramentas como PayPal, TransferWise, AgoraWise e Revolut oferecem transferências mais rápidas e, frequentemente, com menores taxas. C. Criptomoedas. Transações com Bitcoin e outras criptomoedas estão se tornando mais populares devido à sua velocidade e falta de intermediários bancários. Por exemplo, um freelancer na Índia recebe pagamentos em Bitcoin por serviços prestados a uma empresa nos Estados Unidos. D. Cartões de crédito internacionais. Usados para compras e serviços em outros países, com conversão automática de moeda. E leilões internacionais. Plataformas que conectam vendedores e compradores globalmente, como o eBay ou Alibaba, também envolvem transações internacionais. 3. Implicações legais e regulatórias. Transações internacionais estão sujeitas a regulamentações de cada país. Atributos. A tributação pode variar dependendo do tipo de transação e da legislação local. Por exemplo, empresas brasileiras que importam produtos devem pagar impostos como o segundo, imposto de importação. B. Compliance. As leis contra a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo exigem que as transações sejam feitas de forma transparente. Autoridades podem solicitar documentos que comprovem a origem do dinheiro. C. Regulação cambial. O Banco Central de cada país pode impor restrições sobre como o dinheiro é transferido para o exterior. 4. Fatores que influenciam transações internacionais. A taxa de câmbio. A conversão da moeda impacta diretamente o valor recebido ou enviado. Por exemplo, uma empresa americana que contrata desenvolvedores no Brasil pagará em dólares, mas o valor recebido dependerá da taxa de câmbio vigente. B. Custos de transação. Taxas de bancos, plataformas digitais ou intermediários podem tornar as transações mais caras. C. Tempo de processamento.
Transações bancárias tradicionais podem levar dias para serem concluídas, enquanto plataformas digitais oferecem maior rapidez. D. Riscos de mercado. Flutuações econômicas, políticas e cambiais podem afetar o custo e a viabilidade das transações. 5. Exemplos detalhados de transações internacionais. Há negócios multinacionais. Uma empresa brasileira compra matérias-primas do Canadá e paga via transferência internacional. Os materiais são então usados para fabricar produtos exportados para a Europa. B. Exportação de serviços. Uma agência de marketing no Brasil presta serviços para uma empresa americana, sendo paga em dólares por meio de TransferWise. O valor é convertido para reais e depositado na conta do fornecedor. C. Aquisição de imóveis. Um investidor japonês compra um apartamento de luxo em Florianópolis e transfere o dinheiro para o Brasil via SWIFT, com todos os trâmites legais de documentação e tributação. D. Compras online e internacionais. Um consumidor brasileiro compra eletrônicos em sites como o Amazon dos Estados Unidos. O pagamento é feito em reais, convertido para dólares automaticamente pelo cartão de crédito. Em doações e ajuda humanitária. Uma organização não governamental dos Estados Unidos envia fundos para projetos sociais no Brasil, utilizando plataformas financeiras internacionais. 6. Desafios e precauções. Há fraudes. Transações internacionais estão suscetíveis a golpes. É essencial verificar a autenticidade das partes envolvidas e usar meios seguros. B. Conflitos legais. A legislação de diferentes países pode entrar em conflito, especialmente em disputas financeiras internacionais. C. Instabilidade econômica. Mudanças no mercado podem impactar o custo das transações, como altas inesperadas na taxa de câmbio. As transações internacionais apresentam variações significativas entre diferentes regiões do mundo devido a fatores culturais, econômicos, jurídicos, tecnológicos e políticos. Esses fatores moldam os modos como os países e blocos econômicos realizam trocas financeiras e comerciais. Aqui está uma análise completa dos aspectos que influenciam essas diferenças. 1. Impacto cultural e comportamental. A cultura de cada região influencia a maneira como as transações internacionais são conduzidas. Ásia. Em países como China e Japão, a construção de relações de confiança guanxiva é fundamental antes de realizar transações financeiras. Negociações podem levar mais tempo, pois relações de longo prazo são priorizadas. Europa. As transações na Europa tendem a ser regidas por normas claras e previsíveis, especialmente dentro da União Europeia, onde há integração econômica e política que facilita operações financeiras. América Latina. As negociações podem ser mais informais e personalizadas, mas enfrentam desafios como instabilidade econômica em alguns países, afetando a confiança nas transações internacionais. América do Norte. As transações são geralmente ágeis e orientadas por resultados, com grande ênfase na eficiência e uso de tecnologias. 2. Diferenças nos sistemas econômicos. Os sistemas econômicos regionais têm um papel essencial. África. A baixa integração financeira e a falta de infraestrutura tornam as transações internacionais mais desafiadoras. Muitos países ainda dependem de moedas fortes, como o dólar americano, para realizar operações. Oriente Médio. A região se destaca por suas transações baseadas em commodities, especialmente petróleo. Muitos países têm regras financeiras únicas baseadas na Sharia, lei islâmica, que proíbe o pagamento de juros. União Europeia. O uso do euro como moeda única entre os países da zona do euro simplifica transações transfronteiriças, se reduz os custos de conversão cambial. Estados Unidos. O dólar americano domina como a moeda mais usada em transações internacionais, tornando o país uma potência financeira global. 3. Legislação e regulamentação. As leis variam drasticamente entre regiões, afetando a forma como as transações são conduzidas. União Europeia. O regulamento da General Data Protection Regulation, GDPR, afeta até mesmo transações financeiras, garantindo maior proteção de dados e transparência. China. Regras rígidas de controle de capital limitam a saída de dinheiro do país, mas incentivam transações baseadas em exportação. Brasil. A regulação cambial é complexa, exigindo que transações internacionais sejam reportadas ao Banco Central, e o imposto sobre remessas internacionais pode ser significativo.
Estados Unidos possui uma infraestrutura legal robusta para transações financeiras, mas exige cumprimento rigoroso das leis de compliance e monitoramento contra a lavagem de dinheiro. 4. Tecnologias financeiras disponíveis. O uso de tecnologias varia conforme o desenvolvimento tecnológico de cada região. Países desenvolvidos. A tecnologia de blockchain e as criptomoedas são amplamente aceitas em regiões como América do Norte e Europa, oferecendo maior rapidez e descentralização em transações. Países em desenvolvimento. Muitos ainda dependem de sistemas tradicionais, como transferências bancárias SWIFT, que podem ser mais lentas e caras. Ásia. A região lidera a adoção de pagamentos digitais com sistemas como o Alipay e o WeChat Pay, especialmente na China. África. Plataformas móveis como o M-Pesa são utilizadas para transações financeiras em áreas com pouca infraestrutura bancária. 5. Comércio internacional. As transações comerciais refletem as vantagens econômicas de cada região. América Latina exporta principalmente commodities como petróleo, minerais e produtos agrícolas. Transações podem ser complexas devido à volatilidade dos preços dessas matérias-primas. Ásia, líder em exportação de bens manufaturados, com grande volume de transações envolvendo logística global. Europa, fortemente integrada, com grandes trocas comerciais entre os países membros da União Europeia e também com parceiros globais. América do Norte, foco em tecnologia, produtos industriais e serviços como entretenimento e software. 6. Exemplos de transações internacionais regionais. América Latina e Ásia. Uma empresa brasileira importa eletrônicos da China. A transação é feita via transferência bancária internacional, e o pagamento é convertido do dólar americano para o yuan chinês. Europa e Oriente Médio. Uma refinaria na Alemanha compra petróleo da Arábia Saudita. A transação utiliza dólares americanos como moeda padrão e segue acordos comerciais internacionais. África e América do Norte. Uma empresa americana realiza investimentos em infraestrutura em países africanos, utilizando plataformas bancárias móveis para facilitar pagamentos locais. Ásia e Europa. Uma empresa japonesa exporta veículos para a França. O pagamento é feito por meio de carta de crédito, garantindo segurança jurídica para ambas as partes. 7. Principais desafios e oportunidades. Desafios. Diferenças tributárias. Países com políticas fiscais muito distintas podem dificultar transações, especialmente no comércio internacional. Instabilidade política. Regiões em conflito ou com governos imprevisíveis apresentam maior risco para transações financeiras. Complexidade regulatória. Cumprir legislações locais e internacionais pode gerar custos altos e atrasos. Oportunidades. Integração econômica. Blocos econômicos como a União Europeia facilitam transações financeiras e comerciais entre países. Tecnologia. A crescente adoção de fintechs e sistemas baseados em blockchain promete agilizar e baratear transações internacionais. Conclusão. As transações internacionais são um reflexo das características únicas de cada região do mundo. Apesar das diferenças em cultura, economia e infraestrutura, elas convergem para impulsionar o comércio global e conectar mercados em todos os continentes. A existência de políticas fiscais muito distintas entre países pode ser um grande desafio para o comércio internacional e as transações entre fronteiras. Esses desafios surgem da falta de padronização nas regras tributárias, nos requisitos de conformidade e nas taxas de impostos aplicadas a bens, serviços e rendimentos. Aqui, vou detalhar os principais impactos e questões envolvidas. 1. Diferenças nas políticas fiscais. Cada país estabelece sua própria política tributária com base em suas prioridades econômicas, políticas e sociais. Essas diferenças podem se manifestar de diversas formas. Impostos sobre importação e exportação. Alguns países aplicam altas tarifas de importação para proteger suas indústrias locais, enquanto outros buscam promover o livre comércio com tarifas mais baixas. Tributação de empresas. A alíquota do imposto de renda corporativo varia amplamente. Alguns países oferecem taxas reduzidas para atrair investimentos, enquanto outros mantêm alíquotas mais altas. Incentivos fiscais específicos.
Certas nações incentivam setores estratégicos, como tecnologia ou energia renovável, com isenções fiscais, enquanto outras cobram impostos uniformes para todos os setores. Essas variações criam um ambiente de incerteza para as empresas que operam internacionalmente, dificultando o planejamento financeiro. 2. Obstáculos no comércio internacional. Há custos aumentados. Diferenças tributárias entre os países podem levar ao aumento de custos para exportadores e importadores. Exemplo: uma empresa no Brasil exporta mercadorias para um país que aplica altas tarifas de importação. Essa política fiscal reduz a competitividade do produto brasileiro, dificultando sua entrada no mercado estrangeiro. B. Requisitos de conformidade. Empresas que fazem negócios em vários países precisam cumprir regulamentos fiscais distintos e frequentemente complexos. Exemplo: uma multinacional deve apresentar relatórios fiscais adaptados às regras de cada país onde atua, o que aumenta o custo operacional. C. Evitação de dupla tributação. Sem acordos de dupla tributação, empresas ou indivíduos podem ser taxados duas vezes sobre o mesmo rendimento ou transação. Exemplo: uma empresa americana que opera no Brasil pode ser obrigada a pagar impostos sobre seus lucros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a menos que exista um tratado para evitar a dupla tributação. De disputas fiscais. Diferenças nas interpretações das leis fiscais podem levar a disputas entre países. Exemplo: uma empresa que tenta aplicar deduções fiscais reconhecidas em seu país pode enfrentar resistência de autoridades fiscais estrangeiras que não reconhecem as mesmas deduções. 3. Impacto em pequenas e médias empresas. Pequenas e médias empresas, PMS, são particularmente impactadas pelas diferenças nas políticas fiscais. Custos administrativos. PMS possuem menos recursos para lidar com as complexidades fiscais e podem ser desestimuladas a entrar no mercado internacional. Barreiras de entrada. Altas tarifas ou requisitos fiscais complicados dificultam o acesso das PMS a novos mercados. 4. Exemplos de desafios globais. América Latina. Na América Latina, as políticas fiscais variam amplamente entre os países, criando desafios para exportadores regionais. Por exemplo, o Brasil é conhecido por sua complexidade tributária, enquanto outros países, como o Chile, possuem sistemas mais simples. Isso torna difícil para empresas planejarem estratégias regionais. União Europeia. Embora exista padronização em algumas áreas, como o IVA, Imposto sobre Valor Acrescentado, diferenças ainda persistem nas alíquotas aplicadas pelos países membros, complicando transações entre eles. Ásia. Na Ásia, países como Singapura atraem negócios com baixa tributação corporativa, enquanto outros, como a Índia, possuem regras fiscais mais rígidas e complexas. 5. Soluções e caminhos. Apesar dos desafios, existem soluções que podem minimizar os impactos de políticas fiscais distintas. Há acordos bilaterais. Tratados para evitar a dupla tributação são comuns e ajudam a promover o comércio. Por exemplo, Brasil e Alemanha possuem um acordo para evitar a dupla tributação, facilitando operações entre empresas desses países. B. Integração econômica. Blocos econômicos, como a União Europeia, promovem maior uniformidade nas políticas fiscais entre seus membros, reduzindo a complexidade para empresas que operam na região. C. Planejamento tributário. Empresas podem usar estratégias como estabelecer subsidiárias em países com políticas fiscais mais favoráveis para minimizar custos. D. Uso de tecnologia. Sistemas automatizados de conformidade fiscal ajudam empresas a lidar com os requisitos variados de cada país, melhorando a eficiência. 6. Conclusão. As diferenças nas políticas fiscais entre os países representam um dos maiores obstáculos para transações e comércio internacional. Empresas que desejam operar globalmente precisam estar atentas aos regulamentos locais, investir em consultoria especializada e buscar oportunidades para reduzir os impactos fiscais por meio de tratados, planejamento e uso de tecnologia. Com estratégias bem elaboradas, é possível mitigar as dificuldades e aproveitar as oportunidades do comércio global. As diferenças tributárias entre países representam um dos principais desafios enfrentados por exportadores e importadores em transações internacionais. Essas diferenças se refletem em tarifas aduaneiras, alíquotas de impostos, regulamentações locais e práticas fiscais complexas,
podendo levar a custos adicionais que afetam a competitividade e a viabilidade econômica das operações. Aqui está uma explicação aprofundada sobre como essas disparidades afetam o comércio internacional. 1. Tarifa de importação e exportação. Impacto nas transações. Muitos países utilizam tarifas de importação para proteger indústrias locais contra a concorrência estrangeira. Essas tarifas podem variar drasticamente entre países, aumentando significativamente o custo de bens exportados ou importados. Exemplo prático: um exportador de automóveis do Brasil vendendo para a Índia enfrentará tarifas diferentes comparadas ao exportador da mesma mercadoria para os Estados Unidos. Na Índia, as tarifas de importação para veículos são historicamente altas, enquanto nos Estados Unidos podem ser relativamente baixas. 2. Estrutura tributária nacional. Cada país possui sua própria estrutura tributária que afeta os custos das transações. Alíquotas diferentes de impostos sobre valor agregado, IVA. Os países da União Europeia têm taxas de IVA variadas, com países como a Dinamarca aplicando alíquotas superiores a 25%, enquanto outros, como Luxemburgo, possuem taxas mais baixas. Isso encarece os produtos exportados para nações com taxas altas. Regimes de tributação corporativa. Empresas que operam em múltiplas jurisdições enfrentam custos distintos dependendo das regras tributárias locais. 3. Custos administrativos. Esforço na conformidade fiscal. Empresas precisam investir mais em conformidade tributária ao lidar com múltiplas jurisdições. Isso inclui contratar especialistas fiscais, utilizar softwares de gestão tributária e dedicar mais tempo ao cumprimento das regulamentações locais. Exemplo prático: uma empresa exportadora do Brasil deve cumprir as exigências da Receita Federal para envio de mercadorias ao exterior, ao mesmo tempo em que ajusta seus processos às regulamentações fiscais do país importador. 4. Falta de harmonização tributária. Comércio regional. No Mercosul, por exemplo, países como Brasil, Argentina e Paraguai possuem políticas fiscais distintas, que complicam a integração regional e aumentam os custos para importadores e exportadores. Entre blocos econômicos. A falta de harmonização entre regras tributárias de blocos econômicos, como Mercosul e União Europeia, pode gerar barreiras adicionais, encarecendo os produtos. 5. Tratados de dupla tributação. Evitar tributações cumulativas. Sem tratados bilaterais para evitar dupla tributação, as empresas podem ser cobradas duas vezes sobre o mesmo lucro ou transação, uma vez no país exportador e outra no país importador. Exemplo prático: uma empresa brasileira que fornece serviços para uma empresa americana pode ser tributada tanto pelo Brasil quanto pelos Estados Unidos sobre o mesmo contrato, se não houver um acordo de dupla tributação vigente. 6. Impacto nos preços finais. Encarecimento de produtos. As diferenças fiscais acabam sendo repassadas para os preços finais dos produtos, tornando-os menos competitivos no mercado internacional. Exemplo prático: produtos brasileiros enfrentam alta carga tributária em toda a cadeia produtiva, o que pode torná-los mais caros nos mercados internacionais quando comparados